Okay, let's go. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Consultório de Investimentos. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Banco Educação, e hoje estou aqui com o Oswaldo Meirelles. Tudo bem, Oswaldão? Beleza, Brunão. Muito bem. Maravilha. Hoje é um grande dia. Hoje vamos falar aqui realmente muito sobre investimentos, fundos imobiliários e realmente todo o mercado financeiro, né? Em geral, que a gente toca aqui com tanto gosto que a gente fala sobre esse tema, né, Bruno? Perfeito, Oswaldão. Nós ficamos mais aqui CFP, PAAP, certificações. Hoje estamos aqui com uma oportunidade muito boa de levar um conhecimento prático para os nossos alunos também, né? Empolgado? Em verdade. Muito, muito bem. Realmente vamos levar. A gente fala muito desse conhecimento teórico, né? Das certificações, etc. Mas a gente fala também muito da importância da prática, né? Exato. E hoje trouxemos aqui uma pessoa muito, muito boa ali nessa questão da prática, que coloca a mão na massa, realmente faz acontecer, e que vocês serão apresentados agora para essa pessoa pelo Bruno. Boa, então seja muito bem-vindo, Gabriel Barbosa, sócio-diretor de gestão da TRX. A gente vai conversar bastante aqui sobre a parte de investimentos imobiliários, trazer um pouco para o investidor que está começando a conhecer esse mercado, que não é um bicho de sete cabeças e realmente é muito bom, né? Então seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Para a gente esse tipo de canal é muito importante, para a gente poder conversar com a nossa base de investidores e até com quem quer conhecer mais, né? Então vamos falar bastante aí de mercado financeiro, da minha trajetória aí, né? Até chegar à gestão do TRX F11, que é nosso carro-chefe lá na Sim. TRX, né? Enfim, de fundos imobiliários de maneira geral, a gente é muito fã do produto, então... Obrigado aí pelo convite e vamos falar. Boa, perfeito. Gabriel, a gente traz muito aqui as pessoas, quando conhecem a Ilme Banco como um todo, elas conhecem pela certificação, mas a gente se denomina uma escola que é a evolução das escolas de certificações, porque a gente fala de prática, mas todo mundo acaba vindo no início pela certificação. E falando da sua trajetória, você vai contar um pouquinho pra gente aqui agora, mas o que chama muita atenção é o CGA, a parte de certificações para gestão de fundos, e quando a gente lida com o profissional que quer trabalhar como especialista em investimentos e busca um CEA, uma gestão que busca o CGA, o nosso papel aqui é bater na certificação. Cara, é habilitação, é importante, mas se você não pensar além da certificação, esquece. Então conta um pouquinho da sua trajetória e essa relação também entre certificação e prática para o pessoal entender. Legal. Eu acho que é muito em linha com o que você falou, Bruno. Assim, a certificação ela é um requisito, né, no mercado financeiro para você poder trabalhar com determinado tipo de produto ou com determinada função, né? Mas se você não ir além, se você não buscar experiências, não buscar outros conhecimentos práticos, ficar muito na teoria, isso vai te ajudar pouco, né, no dia a dia. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro em 2007, né? Entrei na época trabalhando na Asset do HSBC. Se eu não me engano, eu tirei minha primeira certificação como CPA 20 em 2008, que já lá dentro do banco era um dos requisitos, né? Na época eu era estagiário no banco, então um dos requisitos para você ser efetivado, ter, né, uma possibilidade lá de crescer na carreira, era praticamente uma exigência, né? Você ter uma certificação. E eu comecei a minha carreira mais no lado comercial, né? Então... Eu já no HSBC fazia parte do time comercial que fazia relacionamento com clientes institucionais. Depois acabei migrando para a Sul América Investimentos, onde também eu fazia parte do time comercial. Aí mais o que a gente chamava de client service, né, que é o atendimento ao cliente, onde você obrigatoriamente precisa ter uma certificação, né, a partir do CPA 20, então CEA, CPA 20, enfim, mas a partir do CPA 20 você precisa ter uma certificação para poder falar com o investidor de investimentos, né, essa é a determinação que a gente tem no nosso mercado. Então, quando você está trabalhando em grandes instituições, com certeza essa vai ser uma exigência. Então eu vim mantendo ali o meu CPA, mas eu fui sempre muito interessado na parte técnica, né? Então eu não fiquei confortável, né, esperando acontecer. Eu queria entender o que os gestores dos fundos estavam fazendo, eu não queria ser o só comercial, né, só o vendedor. Eu queria entender realmente o produto que eu estava vendendo, isso me trazia mais conforto. E aí com isso eu fui procurando, né? Então eu fiz um MBA em finanças na FGV. Legal. E aí depois eu migrei da Sul América, eu migrei para a Azimuth, onde eu tive ali
menos uma área comercial, mais uma área de produtos, né? Eu ficava responsável ali por selecionar alguns produtos para distribuir via Azimuth para clientes institucionais. Foi inclusive onde eu tive contato com a TRX. E aí depois migrei para a TRX. E aí na TRX também tinha uma parte comercial, uma parte de estruturação. E aí eu tirei o CGA, né? Já dentro da TRX. E me tornei o gestor, né? E diretor de gestão na TRX. Então, eu tive uma trajetória um pouquinho diferente, né? Geralmente um analista, enfim, o cara começa com CNPI, alguma outra certificação. Inclusive, a trajetória mais comum para mim seria tirar o CPA, depois o CFPI, né? Mantendo uma carreira na parte comercial. Como eu queria ser muito técnico, entender do produto que eu estava vendendo, enfim, aí eu acabei migrando, fiz o CGA. Graças a Deus deu tudo certo na minha carreira. Legal. Estou bem posicionado hoje na TRX, sou sócio da TRX, né? Mas assim, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí no mercado de maneira geral, como crescimento de carreira, né? Boa. A gente estava conversando aqui no off também e uma das frases que você me disse, eu já participei de alguns consultórios de investimentos com o Fábio e com outros gestores e é basicamente a mesma fala no sentido de, cara, quando a gente fala de fundo imobiliário tem vários benefícios, né? Além da isenção de imposto de renda, vários benefícios. E aí a gente começa a explicar para o investidor e ele, sim, eu quero, sim, é bom, é isso, é aquilo. E, claro, é um mercado gigante, só que a gente olha e fala, tem muito mais para crescer ainda. O que você acha que é a principal dificuldade do investidor em olhar o mercado hoje e ele não se interessar ou ficar com algum medo, algum receio? A gente, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Acho que, assim, a raiz do problema, com certeza, é a baixa educação financeira que a gente tem de maneira geral no público brasileiro, né? A gente conhece muito pouco de gestão financeira, né? De orçamento, né? Antes até de falar de investimento, você ter um controle ali do que você gasta, quanto você tem de renda, ver se vai sobrar, fazer esse controle, etc. Não é algo que está no nosso DNA, né? Infelizmente. Enfim, então, parte daí. Com certeza parte daí. O baixo conhecimento de produtos financeiros, enfim. E depois, assim, o produto realmente é muito bom, né? Quem não gostaria de ter uma participação, ser sócio de grandes imóveis locados para grandes empresas, né? Então você vai ter grandes empresas como seu inquilino te pagando renda todo mês, isento de imposto de renda, né? Que, assim, o brasileiro adora investir em imóveis, né? Exato, com quem você conversa, que ela fala, eu quero ter um imóvel para ter renda quando eu me aposentar, né? Etc. Exatamente. E nem sempre essa é a melhor solução, né? Porque, se for pensar, você vai concentrar todo o seu patrimônio em um único imóvel. E aí você vai ter um inquilino, que provavelmente vai ser uma pessoa física, que pode trazer dor de cabeça, o imóvel pode ficar vago, vai te trazer despesas ao invés de receita, enfim. Quando você faz isso no fundo imobiliário, a gente entende que é a forma mais eficiente de você investir no mercado imobiliário, né? E com todo mundo que a gente conversa e explica minimamente o produto, né? Como você falou, a gente sente o interesse da pessoa. Só que depois, aí a pessoa pergunta, beleza, quero fazer, mas como eu faço? aí que tá o gatilho, né? É para você perder a atenção da pessoa, porque provavelmente você vai explicar para ela, você precisa abrir o cadastro de uma corretora, aí você vai ter que pesquisar lá um ticker no home broker, são mais de 400 fundos listados, quais fundos são bons ou não para investir, enfim, tem uma complexidade, é complexo. Você abre o home broker hoje, parece uma tela de controle de avião, né? Para quem é do zero, não Pois é, a chance do cara errar ali, quero comprar, quero vender e, putz, é muito grande. Então, é mais complexo. Acho que as pessoas que têm a oportunidade de ter um assessor, né, de ter um consultor, com certeza isso facilita bastante, né? Porque aí você tem uma pessoa que está te conduzindo ali, que vai fazer um filtro dos fundos, que vai entender um pouquinho melhor o produto, vai saber, né? Tem muito fundo que tem alguma armadilha ali, né? O cara tá pagando um dividendo alto, mas é porque o inquilino vai sair, paga uma multa e depois você vai ficar sem renda e o cara não tá vendo isso, vai só pelo dividend yield, né? Acontece muito no nosso mercado. E aí, infelizmente, o cara queima a largada, aí fala que o produto não é bom, né? Bom, mas de qualquer forma, assim, o produto é tão bom que mesmo, né, em um contexto de crise que a gente vem vivendo no Brasil, no mundo de maneira geral, né? Alta de juros, alta inflação. No Brasil, a gente passando por
questionamentos sobre a política fiscal do atual governo, isso está prejudicando os juros, etc. Mas a base de cotistas dos fundos imobiliários continua crescendo. Né? Lá em 2018, a gente tinha 200 mil investidores. 6 anos depois, 2024, a gente está chegando próximo de 3 milhões de pessoas. Então é um crescimento bem grande, e mesmo nesses momentos em que Selic alta e etc., a base de investidores de fundos imobiliários na B3 continua crescendo. Que é o boca a boca, né? É o cara que compra, consegue entender, consegue se beneficiar disso, receber renda, isento de imposto de renda, e aí ele passa para o primo, para o tio, para o amigo, para o pai, enfim. E aí isso vai se espalhando. Então, a gente acredita muito ainda nesse mercado, no crescimento desse mercado. 3 milhões de pessoas já é um público considerável, mas ainda é pouco, considerando a população do Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se que em torno de 60% tem algum tipo de investimento lá em REITs, né? Em produtos imobiliários. 60% dos investidores, aqui a gente está falando de 3 milhões para 200 milhões, né? Então você tem 1,5% da população. É uma diferença muito grande, então a gente tem um caminho grande ainda para crescer. E a gente acredita que, estamos só no começo desse crescimento. Certeza. É verdade, não, com certeza, Gabriel. E até aproveitando esse gancho, você comentou, né, da sua trajetória um pouco aqui conosco, né, e falou realmente, poxa, o caminho natural para mim seria, eu seguir ali com o CPA 20, CEA, CFP, né, a área mais comercial, que realmente é o que a gente mais observa, né. Aí o pessoal tá no varejo, aí migra ali para o private banking, né, futuramente, realmente buscando a certificação ali mais da área comercial, né. E aí você foi para um outro rumo ali, que foi a área mais técnica, né, hoje o CGA, e já assumiu logo ali um grande desafio, que foi, né, fazer a gestão ali do fundo TRX, que hoje é um baita fundo TRXF11, né? Se você não conhece, depois faz uma pesquisa. Ele é um fundo super diferenciado no mercado, já está aí mais de 5 anos, né? Fez agora, recente, fez essa virada de chave aí de tempo, né? Realmente 5 anos, entregando o dividend yield que você comentou aqui, né? Que é realmente aquela renda anual, né? Isenta de IR bastante alta, inclusive ali batendo 100% de Selic, etc. Se a gente faz ali realmente a equivalência pela isenção da renda, acaba até superando, e realmente um portfólio muito, muito diversificado. Porém, pegou ali um período ali muito desafiador, que foi o período ali pós-2020, né? Principalmente você já estava na gestão, e eu queria fazer a pergunta exatamente nesse sentido. Como que foi esse desafio, né? Principalmente olhando para a educação financeira do Brasil aqui, que realmente deixa um pouco a desejar nessa parte de conhecimento, né? E como que foi esse desafio com você ali na ponta, né? Sentir os clientes para realmente conseguir explicar aquela desvalorização que eu imagino que deve ter tido, né? Na cota patrimonial e todo aquele tipo de coisa, né? Então, realmente, como que vocês conduziram isso hoje? Vocês têm um time hoje mais voltado para a área comercial? Como é que está essa estrutura hoje lá na TRX? Legal. Bom, só falando do histórico do fundo, né? O fundo teve a primeira integralização de cotas em 15 de outubro de 2019. Então ele está completando 5 anos agora, né? Então já é um histórico relevante. Eu estou na gestão do fundo desde o começo, desde o seu início. Estou na TRX desde 2016, né? Então TRX F11 de 2019. E a gente, quando começou o fundo, direcionado para investidores institucionais, né? Então a gente não tinha tanto público de pessoa física no TRX F11. Isso, em tese, ajudou a gente naquele momento de pandemia, porque o institucional ele sabe reconhecer quando é um evento muito específique, né? Como foi o evento da pandemia, né? Acho que quem previsse o que a gente passou ali em 2020, 2021, não teve ninguém que se posicionou, se preparou para algo daquele tamanho. Realmente. Mas o institucional, então, ele entende. De vez em quando situações como essas acontecem. Então a gente teve um certo respaldo em relação a isso. Era mais fácil o diálogo com a nossa base de investidores. Eram poucos investidores e investidores institucionais. Depois, né, aí o TRX F11 foi ganhando tração no mercado secundário, a gente foi crescendo a nossa base de cotistas, e hoje o fundo já é mais ligado à pessoa física, né? Então, hoje mais de 90% da nossa base de investidores está na pessoa física, né? O fundo tem 184 mil investidores, em torno de 10% é institucional ainda. Então, já é um público muito mais pessoa física, porque
o fundo imobiliário é um produto de pessoa física, né? Diferente de ações, por exemplo, em que o investidor estrangeiro, investidores institucionais dominam, né? E ditam o rumo ali, nos fundos imobiliários é mais a pessoa física mesmo. E dado a nossa base, né, de investidores grande, a gente tem um time forte lá para justamente fazer o relacionamento com esses investidores. Né? A gente tem um especialista lá na CFP, a gente tem uma pessoa também mais responsável pela área de distribuição comercial mesmo, para falar com distribuidores, assessores de investimento, consultores, outros investidores institucionais, enfim. E temos mais 3 pessoas na área de atendimento para conversar com o investidor de maneira geral, se tiver alguma dúvida, para responder e-mail, enfim. E além disso, a gente está sempre preocupado em como a gente passa a nossa mensagem para essa base de investidores que é tão grande, né? Então a gente tem um relatório gerencial que ele é muito minucioso, a gente preza muito pela transparência das informações lá na TRX, a gente faz um webcast mensal do fundo. O webcast de 2 meses atrás está com mais de 50 mil visualizações no YouTube, né, no canal do YouTube da TRX. Legal. Porque a gente fez uma operação específica, né? Compramos um hospital que não era muito comum do nosso fundo. A gente comprou um hospital Albert Einstein, um novo hospital Albert Einstein, que está sendo construído ali na Marginal Pinheiros. Isso chamou bastante atenção. Não à toa, nosso webcast cresceu muito a base de visualizações, né, nesse mês específico. Mas a gente está sempre promovendo esse tipo de conteúdo para a gente tentar passar de forma mais clara possível, né, aquilo que a gente quer passar para os nossos investidores, qual que é a nossa cabeça, qual que é a nossa estratégia, por que a gente está fazendo cada movimento. É muito difícil, né? O mercado financeiro, ele tem uma parte de regulamentação que é muito boa, que você precisa seguir o rito ali, etc. Mas em contrapartida, algumas partes também deixam a gente muito engessado, né? A gente precisa seguir documentos padrões, e aí tem uma linguagem técnica. Você não consegue chegar na pessoa física e fazer ela entender, né, nesses documentos padrões. Então, a gente preocupado com isso, tem um time de RI muito responsivo para quem quer conversar com a gente. Então, no site do fundo a pessoa consegue, né, entrar lá, contatos, conversar com a gente, mandar uma pergunta, cai lá no nosso time de RI, no próprio site da TRX também. A gente tem o Instagram, enfim, todo mundo que entra em contato com a gente é bastante responsivo, porque a gente entende que, assim, grande parte do nosso trabalho é conseguir passar a mensagem do que a gente está fazendo para os donos do fundo, né? No final das contas, os donos do fundo, né, são os investidores, né? É o dinheiro deles, o patrimônio deles. Patrimônio nosso também, porque eu, por exemplo, tenho 60% do meu patrimônio investido no TRX-F11. Legal. E os outros sócios da TRX também são grandes investidores do TRX-F11. Mas, enfim, somos um condomínio de investidores aqui no TRX-F11, então a gente precisa responder e tratar muito bem a nossa base que a gente até considera clientes, né? A nossa base de clientes e investidores do fundo. Boa, legal. Você falou sobre o YouTube, eu vi que tem 37 mil inscritos e eu acompanhei o último vídeo, tem 17, 18 comentários ali. Eu vejo que a galera acompanha, comenta, interage bastante, né? Sim. E sobre essa parte da gestão que você falou, quando você cita Albert Einstein, foi uma coisa específica que nós fizemos, tal. A gente já começou a falar um pouco mais sobre o fundo em si. Queria que você falasse um pouco do porquê a escolha de Pão de Açúcar é mais voltado neste segmento. A gente vê vários fundos, cada um com uma estratégia, claro, galpões e por aí vai. O porquê foi a escolha desses ativos em si? Legal. Deixa eu dar um passinho atrás aqui e te contar como que a gente chegou no TRX-F11 e na TRX como empresa, né? A TRX é uma empresa de 2007, né? A gente listou o primeiro fundo imobiliário da TRX na Bolsa de Valores em 2010. Na época existiam 15 mil investidores nem fundos imobiliários na Bolsa. Caramba. Você vê que diferença, né? Que a gente está chegando em 3 milhões, na época era 15 mil. Bem alto, né? Lá no nosso primeiro roadshow, a gente fazia assim, as reuniões para vender, né, o IPO do fundo e tal, era muito mais explicando o que era um fundo imobiliário do que propriamente para falar da estratégia, etc. E participavam do roadshow corretores de imóveis. Olha que loucura. Nossa, porque o investidor que estava querendo renda ali, etc., ele era atendido por corretores de imóveis, né? A gente não tinha essa parte de assessoria, enfim, estava começando. Então era um mundo completamente diferente. A TRX é uma das precursoras desse mercado. E a gente já teve vários
várias atuações. A gente começou, na verdade, como uma empresa de desenvolvimento imobiliário. O mercado de capitais veio para a TRX justamente para ser uma porta de captação de recursos para os desenvolvimentos, né, que a TRX originava. E eram já desenvolvimentos imobiliários para grandes empresas, porque a gente sempre trabalhou muito focado em operações de build-to-suit, né, que é a construção sob medida de um imóvel para uma determinada empresa, e aí você assina um contrato atípico, né, para respaldar o seu investimento, para você ter certeza que você vai ser remunerado em relação ao investimento que você está fazendo especificamente para aquela empresa. Você assina um contrato que a multa é muito pesada para a empresa sair no meio do contrato, e são contratos de longo prazo. Então, você só suporta fazer esse tipo de operação com grandes empresas mesmo, empresas que têm um balanço, né, para comportar aí um fluxo de pagamento de aluguel de 10, 15, 20 anos. E operações de sale leaseback, que são aquelas operações em que você compra um imóvel que é da empresa, loca para ela novamente, também um imóvel específico dela, né, para a operação dela, e aí também você tem o respaldo aí de poder assinar um contrato atípico, que a multa é pesada, para a empresa não sair, etc. Então a TX nasceu fazendo isso. E aí, ao longo do tempo, a gente teve várias unidades de negócio, vamos dizer assim. A gente foi empreender em Miami, montamos um escritório lá, desenvolvemos galpões em Miami também. Legal. A gente trouxe uma empresa de self-storage para o Brasil, numa joint venture com a Metro, que é uma das maiores empresas de self-storage dos Estados Unidos, e com o Goldman Sachs. Era uma empresa que chamava Metrofit, que a gente vendeu recentemente para a Good Storage. A gente foi fazer infraestrutura, fomos fazer galpões especulativos, já fomos sócios numa empresa de galpões especulativos de grandes condomínios logísticos do FIA-FGTS, da Caixa Econômica Federal. Enfim, a gente tem uma trajetória aí no mercado imobiliário barra financeiro bastante extensa. Só que depois da crise que a gente teve no mercado ali em 14, 15, 16, o mercado imobiliário foi muito penalizado, né? E a TRX foi duplamente penalizada, porque a gente estava nessa estrutura que era super inchada, com várias unidades de negócios, todas elas ainda meio que no começo, né? O core business e que sustentou a empresa durante todo esse período foi as operações de desenvolvimento imobiliário para grandes empresas. E aí a gente percebeu pós isso que, acho que a gente gera mais valor para o nosso investidor se a gente fizer o nosso básico aqui, aquilo que a gente é realmente bom, do que se a gente diversificar em várias frentes. E aí a gente perde o foco, isso fica muito pulverizado, a gente não consegue dar devida atenção para cada produto, para cada investidor. Então a gente resolveu passar por um processo de reestruturação entre 2018 e 2019, que aí resultou no que é o TRXF11 hoje. Né? A gente olhou para o mercado de fundo imobiliário em 2019 bem mais maduro, né? Com mais oportunidades, com fundos maiores, e a nossa ideia, a gente olhava lá 2018, 2019, olhava para trás da TRX, os últimos 10 anos da TRX, a gente fez vários imóveis, né, com contratos atípicos, muito bem localizados para Ambev, BR Foods, Fenza Coca-Cola, Atento, Renault, Peugeot, enfim, uma série de empresas que, se a gente tivesse colocado esse portfólio num único fundo, talvez seria um dos melhores fundos do mercado. Então, lógico, né? Em 2007, 2008, o mercado de fundo imobiliário não existia. Então, não daria para a gente fazer esse fundo imobiliário. Mas a partir de 2019, a gente entendeu o que dava. Então, a ideia foi, vamos fazer um fundo em que a gente vai direcionar toda a nossa capacidade de originação de negócio para lá. A gente tem várias relações relevantes com grandes empresas que foram construídos, né, ao longo de mais de uma década. E aí a gente vai originar negócio com essas empresas e vamos direcionar para o TRXF11. Então foi assim que surgiu o conceito do TRXF11. Para que isso funcionasse, o TRXF11 tinha que ser um fundo híbrido, né? Então, durante algum tempo, o pessoal falava, o TRXF11 é um fundo de varejo, né? E a gente sempre batendo na tecla. O TRXF11 está um fundo de varejo, ele não é um fundo de varejo, ele é um fundo híbrido. Porque a gente já viu ao longo do caminho, né, vários ciclos. Às vezes um segmento de imóvel está muito bom para comprar, às vezes nem tanto. Então, como a gente estava se posicionando como uma gestora de um único fundo, de tijolo, a gente precisava ter essa flexibilidade de encontrar a melhor oportunidade possível imobiliária para o nosso investidor, independente do momento de mercado. Sim. Né? Então, com isso a gente colocou o TRXF11 lá em 2019. Ele, no primeiro momento, comprou 4 imóveis com o recurso que ele captou na primeira oferta. Eram 2 galpões logísticos e 2 lojas de varejo. Aí a gente já trouxe Açaí, Pão de Açúcar, Sodimac, Camil. Todas as grandes empresas do nosso relacionamento, operações originadas pela TRX.
E aí depois a gente fez uma grande operação com o Grupo Pão de Açúcar. Na época, o Pão de Açúcar era Açaí, Pão de Açúcar, Extra, né? Era um grupo. Em 2020 que a gente comprou deles 39 imóveis. 39 imóveis de uma vez só, no meio da pandemia. Foi uma operação, a gente assinou o cheque, né? Assinou o cheque não, mas assinou a promessa de compra e venda no dia 5 de março de 2020. Data boa. Uma semana Gordo antes furacão. da gente ter a quarentena decretada em São Paulo, a gente passar para aqueles momentos circuit breaks em sequência na Bovespa, né? Então, assim, o TXF11 já nasceu com um tiro, porrada e bomba. Mas a gente era cascudo, né? A empresa de 2007, a gente viu várias crises acontecerem ao longo da história da TX. E a gente entendeu que aquele portfólio era realmente um portfólio diferenciado, eram lojas maduras do Pão de Açúcar, do Açaí. E aí a gente persistiu, conseguimos colocar de pé essa operação. Compramos 1 bilhão e 300 milhões de reais em imóveis, de novo, no meio da pandemia. E a maior parte é contrato atípico, né? Tudo contrato atípico. Eram todas lojas que eram deles, então foi uma operação de sale-leaseback bem clássica. Eram lojas que estavam no balanço do Grupo Pão de Açúcar e a gente comprou deles para alocar para eles novamente. Né? Que bacana. Com contratos de 15 anos na época. Então, contratos que a gente assinou em 2020, que vão até 2035. Alguns imóveis a gente já vendeu, né? Num processo de reciclagem do fundo, estava valor, distribui mais lucro, enfim. A gente tem uma gestão bem ativa no TXF11. Então, assim, você perguntou por que grandes empresas, né? É porque está no nosso DNA. Legal. Está no DNA da TX esse relacionamento com grandes empresas. Foi assim que a TX surgiu lá em 2007, 2008, dentro do segmento imobiliário até, né? Também é uma trajetória um pouco diferente de outras gestoras que fazem gestão de fundos imobiliários, que muitas das vezes vem do mercado financeiro para o imobiliário via fundo imobiliário. A gente não. A gente era uma empresa imobiliária e veio para o mercado financeiro via também, né, o produto fundos imobiliários, mas numa trajetória um pouco diferente. Então esse é o nosso DNA, né? É o que a gente sabe fazer. A gente origina muita operação com essas grandes empresas. O que a gente fala, né? Bebe água limpa, né? Quando você negocia direto com a empresa, sem um intermediário, enfim. E depois a gente, com o tempo, carrega, né? Aquilo que é muito estratégico, a gente carrega por longuíssimo prazo. E o que não for tão estratégico assim, a gente vai vendendo no varejo, né? Vai vendendo um imóvel aqui, outro ali, para o varejo, para outro investidor institucional que não tem um relacionamento direto com a empresa. E aí a gente vai reciclando o portfólio e fazendo o processo de novo. Essa é a nossa mentalidade lá e é o que tem dado certo para o TXF11 nesses 5 anos. Legal. Nossa, muito legal. Não, bacana, Gabriel. Até que você comentou sobre todos esses pontos aí, contratos atípicos, né? Eu até dei uma olhada na carta de gestor antes da gente vir aqui. Eu vi lá que acho que mais de 90% do fundo realmente são contratos atípicos. Tem uma boa parte lá de açaí, que você até comentou. E realmente dá para ver que a gestão ativa, né, da TRX, né, nesse fundo específico, né, o TRXF11, que a gente tem comentado aqui bastante, ela é muito presente ali, né? Então compra e vende, né, realmente. Hoje tem um portfólio de mais de 50 investimentos ali imobiliários que vocês fizeram ali, os contratos você já explicou aqui com uma excelência no detalhe ali, né, as questões das operações. E hoje, olhando daqui para frente, por exemplo, você tem hoje a gente tem uma disrupção muito grande no mercado imobiliário, né, Bruno? Até questão de inteligência artificial, machine learning, todo esse tipo de coisa. Hoje a TRX ela está olhando para alguma coisa disso, ela tem usado algo nesse sentido de tecnológico, mais assim falando, né, na gestão do fundo ou para as novas frentes ali de atividades na própria empresa mesmo, na gestora? A gente na TRX, né, tem um dos nossos viés lá, está no nosso DNA também, é a questão da inovação, né? A gente tem isso no nosso planejamento estratégico. Legal. E a gente está sempre buscando formas, né, de ser mais eficiente, de conseguir fazer mais com menos e olhando muito com carinho para a tecnologia. Nesse sentido, assim, a gente hoje tem um projeto lá na TRX que a gente chama de TRX 3.0, que é justamente a automatização dos nossos processos de decisão de investimento. Então, como é que funciona lá na TRX hoje um processo de decisão de investimento, né? Chega uma operação lá, a gente olha, vê se faz sentido para o fundo, enfim, olha com um olhar mais macro, né? É uma boa empresa, parece que está no preço certo, o aluguel está no preço certo, vai entregar um bom rendimento, beleza, vamos olhar com mais a fundo. Aí a gente passa pelo nosso time de análise
né, que é um time que responde para mim lá, nosso time de gestão, monta um material sobre aquele projeto, sobre aquela operação, e aí a gente dá notas, então a gente tem uma matriz, né, de notas, de critérios objetivos para classificar aquela operação, se é uma operação, a gente vai de 1 a 5, né, se é uma operação 5, ou seja, muito boa, se é uma operação 4, se é uma operação 3, 2, enfim. E aí monta todo um material, uma apresentação que a gente chama lá dentro de Investment Memo, e isso é direcionado para o comitê, e aí onde nós 5 do comitê tomamos a decisão, pô, acho que faz sentido, vamos colocar uma proposta nesse preço e etc. Só que tudo isso hoje é manual, né? Mesmo o processo em si, né, de passar de uma área para outra, enfim, é tudo manual. E a gente está, nesse momento, né, a gente tem uma empresa de tecnologia lá que está nos auxiliando nisso, desenvolvendo algo que deixe registrado os nossos processos, que torne esse processo muito mais automatizado, para no final, quando a gente tiver, né, o nosso sonho de consumo, não é assim que vai surgir no começo, né, porque a gente sempre... Tem um processo, né? O bebê não sai correndo já no primeiro dia, né, ele primeiro engatinha, dá passos, aprende a correr, enfim. Cai uma vez, levanta. Exatamente, então, projeto de tecnologia é parecido. É isso aí. Mas a gente está... Nesse momento, fazendo isso na TRX, é um projeto bastante importante para a gente, bastante estratégico. E aí, a derivada disso, né, onde a gente quer chegar no final, é que, cara, se eu conseguir classificar as minhas operações e esse processo funcionar, eu posso pegar as outras operações de outros fundos imobiliários, também classificar dessa forma, e aí eu gero um banco de dados em que eu consigo trazer inteligência artificial, machine learning, para justamente aprender mais sobre isso e trazer novos insights que não necessariamente vêm de pessoas, né? Pode vir dos próprios dados, né? Exatamente. Então, a gente está nesse processo lá, como eu disse, um projeto estratégico da TRX, é onde a gente quer chegar no futuro. A gente entende que, cara, ou você se adapta a essa nova realidade, ou você vai ficar rapidamente defasado em relação ao mercado. E a gente não quer ficar defasado, então a gente já está trabalhando, olhando nesse sentido. No mercado de investimento em si, a gente entende que, cara, principalmente nos Estados Unidos, né, isso já é realidade, né? Hoje em dia, um grande banco de investimento, ele contrata mais pessoas de tecnologia do que pessoas de economia, né? No Brasil, isso ainda está devagar, mas está acontecendo. E no mercado imobiliário em si, por ser um mercado mais burocrático, né? Envolve diligência jurídica, envolve técnica de engenharia, enfim, ainda muito longe de chegar a a inteligência artificial, machine learning, etc. Mas uma dúvida, assim, que a gente não tem é que vai chegar. Sim. Uma hora vai chegar e aí vai atropelar, né? Quando você menos vê, já aconteceu. Já foi. Então a gente vem se preparando nesse sentido, sim. Legal. E sobre inovação ainda, antes a gente estava falando também sobre o aplicativo, né? Eu e o Oswaldo já baixamos aqui o aplicativo também. Queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal também como que funciona o aplicativo e a ideia. Porque na primeira pergunta que eu fiz, fora ali a parte de carreira, foi trazer a realidade de que o investidor muitas vezes ele gosta da ideia, só que na hora que ele tem que fazer todo o processo, entrar e tem o gráfico, tem compra, tem venda, tem ticker. O que é ticker? Então tem tudo isso por trás, né? O aplicativo ele facilita isso, né? Sem dúvida. A gente, como eu disse, é apaixonado lá por fundos imobiliários e a gente olha esse mercado com muito potencial de crescimento, né? O fundo imobiliário ainda representa muito pouco do que é o mercado imobiliário do Brasil como um todo. E também, assim, tem muito desejo das pessoas em investir em imóveis, né? Por que uma pessoa hoje não investe no imóvel para ter renda? Primeiro porque é caro, né? Pô, você vai juntar todo o seu patrimônio para comprar um imóvel, aí você vai ficar vinculado ao seu patrimônio a um único ativo. Enfim, é difícil, é burocrático, né? Você vai passar por escritura, vai passar por diligência do comprador, do vendedor, crédito no banco, etc. Então isso afasta muita gente. E no fundo imobiliário é aquilo que a gente comentou, né? Então, pô, não é fácil investir em fundos imobiliários, é complexo, né? Você está conversando com um cara da Faria Lima, beleza, o cara da Faria Lima entende, vai te dizer que é fácil, mas a realidade é que para a pessoa física normal, que está lá preocupada com o seu emprego, com a sua família, com as suas coisas pessoais, pô, o cara não tem
tempo, né, para se dedicar a estudar esse mercado. E se você não estudar esse mercado, assim, muito provavelmente você vai fazer investimentos errados e aí isso vai acarretar de você ter uma experiência ruim e depois, em algum momento, sair fora, né? Sim. Então, pensando nisso, né, a aderência que esse produto tem com o perfil do investidor brasileiro, a gente lá na TRX, a missão da TRX hoje é ajudar o brasileiro a viver de renda, né? Que legal. Então, e a gente viu que com um fundo imobiliário só, você não consegue isso. Porque nenhuma pessoa vai pegar todo o patrimônio dela e colocar só num fundo imobiliário, né? A ideia da diversificação aqui é importante. Então, a gente chegou à conclusão que a gente não estava chegando na plenitude da nossa missão, só com um fundo imobiliário, que era o TRX-F11. E aí, por isso, a gente resolveu se lançar aí em mares desconhecidos, né? Nesse mar de tecnologia, que é uma linguagem completamente diferente, né, do que a gente está acostumado lá, de gestão de investimento, gestão de imóveis. E desenvolver um aplicativo que facilita o investimento em fundos imobiliários. E aí, tirando as principais dores do investidor. Primeiro, simples. Então, depois você faz o cadastro, é um cadastro simples, né, de um banco digital, né? Que é bem comum hoje. Então, depois que você faz esse cadastro, em 5 cliques, você consegue já fazer a compra de uma carteira, que vai ser diversificada, né? Então, a carteira é selecionada por um time de analistas. A gente tem 2 analistas CNPIs lá no time, 3 analistas CNPIs no time, além de outros analistas ali que também fazem parte do nosso time de research, né, que ficam procurando as melhores oportunidades para indicar para essas carteiras. Com um investimento baixo, né? Então, você não precisa ter 100 mil reais, 500 mil reais para comprar um imóvel. A partir de 150 reais, você já consegue comprar uma carteira no Trix. Então é simples, tem essa parte, né, de selecionar os ativos, que você já tem uma equipe profissional selecionando, você não precisa se preocupar em gastar parte do seu dia estudando o mercado, mais de 400 fundos listados, etc. E depois no acompanhamento, né? Então, nosso time lá, esse fundo aqui era muito bom em determinado momento, e em determinado momento ficou caro. Vamos vender, vamos comprar outro que está mais barato. Então, faz esse acompanhamento e também, assim, paga DARF. Então, se você quiser vender, né, tem essa parte burocrática de imposto de renda, né, que as pessoas não necessariamente conhecem quando estão operando ações ou fundos imobiliários. Ele precisa ir lá na Receita, emitir uma DARF, fazer o próprio cálculo, né, do que ele teve de lucro, enfim, guardar as notas de corretagem. Não, e é um calcanhar de Aquiles grande, né? Para o investidor, Sem pessoa dúvida. física, que não entende muito. Quando Sem você fala que ele tem que pagar uma DARF, ele fala, não quero então, deixa lá no CDB, na poupança, e aí Exatamente. evita que ele consiga acessar esses portfólios mais sofisticados, né? Então, a gente olhando essa dificuldade também colocou lá uma parte que é decisão do investidor, né? Ele pode deixar o pagamento de DARF automático ou não. Então, tudo isso para facilitar o investimento e trazer mais gente para esse mercado, né? A gente acredita que não tem mais gente justamente por conta desses percalços, dessas complicações, e a gente eliminando isso, a gente tem a oportunidade de acessar cada vez mais investidores e trazer mais esses investidores para o mercado financeiro e especificamente para o mercado de fundos imobiliários. A gente começou com o aplicativo muito focado em fundo imobiliário, mas hoje a gente já tem carteira de ações focadas para dividendos, né? Assim, é um aplicativo de investimento com renda. Acho que isso é o principal, é renda. Então, as ações... Põe na tela, por favor. Trix, TRIX, certo? Isso. No site tem. Aparece lá também. Inclusive, essa imagem que está aqui é sensacional, tá? Quando você abre o aplicativo. Não, eu estava aqui olhando enquanto o Gabriel estava falando, super interativa, né? Fica passando várias imagens aqui, realmente. Vou abrir minha conta aqui depois também, que eu achei bem interessante a proposta. Já mostrando o Carrefour, já mostrando outros ativos num bem mapa, né? Bacana. Depois ele fecha bem tá lá na tela agora. Que vira um cofrinho, né? E é focado, lá no final das contas, vira um cofrinho no final, realmente geração de renda ali. E é focado principalmente na pessoa física, né? Então esse daqui... sempre sendo na pessoa física, assim, a gente está mirando, na verdade, a pessoa física que está fora do mercado financeiro. Acho que esse é o nosso principal target aqui com o Trix. Porque aqui ele não precisa de acesso de ninguém, ele baixa o aplicativo e faz sozinho. Faz sozinho. Não precisa... Se precisar de ajuda, né? A gente tem nosso time lá de atendimento que vai estar feliz em ajudar, mas a princípio a ideia é que ele seja simples o suficiente para fazer sozinho. A gente, nos 5 cliques para investir, a gente se baseou muito no Mercado Livre, né? Ou na Amazon, enfim, que você baixa o aplicativo lá, você clica o botão, comprou, você até assusta, né? Pô, mas já comprei, foi simples assim? Exato. Isso mesmo. Pediu 1000 confirmações. Exatamente. Então a ideia aqui é justamente isso, é simplificar o modelo de investimento, de acompanhamento e até de saída.
né? Com pagamento de DARF, enfim. Esse pagamento de DARF, para mim, foi a melhor das funcionalidades que vocês conseguiram colocar. Integrar ali, né, realmente. Sem porque dúvida. pagamento de DARF, como eu falei, é o calcanhar de Aquiles ali, sempre do investidor na ponta, que ele sempre comenta, torcia o nariz. E aí você facilitando isso, acho que realmente vai trazer muitos investidores novos, né, com o Trix. E faz tempo já que tá rodando esse aplicativo ou é Cara, assim, recente? a gente saiu com ele oficialmente na rua há uns 2 anos, mas a gente, é aquilo que a gente falou do bebê, né? A gente vem construindo, é tecnologia. Hoje, Vai avançando. ele tá num modelo bem interessante, a gente até lançou na semana passada, Semana da Criança, né? O Trix Kids, né? Puxa, que Você legal. consegue abrir uma conta vinculada à conta, né, do responsável para dependentes, então para pessoas de 0 a 17 anos, já começa a abrir conta ali, então aí é um formato um pouquinho diferente, tem menos carteiras, mais simples, mas a criança já consegue, né, selecionar uma carteira. Pô, se quiser deixar, compra uma carteira para criança e ela vai receber renda todo mês, se quiser deixar isso como mesada, funciona. Legal. Enfim, então o aplicativo hoje já está bem mais maduro, consegue entregar uma performance muito interessante. Então, a gente está muito confiante, né? A gente vem desenvolvendo nesses últimos 2 anos com o capital proprietário da TX, então a gente não tem nenhum venture capital por trás, nem nada disso. Isso restringe a gente em relação a marketing, né? Ao próprio desenvolvimento, sim, porque tecnologia e marketing são caros. Mas a gente também não queria gastar rios de dinheiro antes do aplicativo estar do jeito que a gente gostaria que ele estivesse. E a gente acha que ele está muito próximo disso, então Muito bom. em breve a gente deve ter mais incentivo aí para colocar dinheiro, até para buscar um venture capital, enfim. Porque a gente acredita mesmo que a ideia é muito boa e que vai ajudar muito brasileiro a ter esse investimento de forma mais simples. Isso é sensacional. A ideia de o seu filho estar no aplicativo e sem querer investir é o contrário de sem querer ele comprar. Porque recentemente, quando foi? Acho que foi ontem ou antes de ontem, a gente estava no grupo da escola aqui, dos profissionais aqui da escola, e de repente eu vi uma mensagem. Pessoal, alguém pediu o iFood em nome de Caio, não sei o quê, não sei o quê. Não tem Caio aqui, não. De repente alguém, meu filho pediu, tal, e aí, pô, no iFood é fácil, no Mercado Livre é fácil. Exatamente. Comprar e investir sem querer, melhor ainda, né, Zondon? Melhor ainda. E é o que o Brasil precisa para a gente conseguir aumentar essa educação financeira que a gente falou no começo. né? Exatamente. Realmente, eu acho bem importante. Essa é justamente a nossa intenção, né? Dar a disponibilidade assim, a TX não vai... É muito difícil você precificar o quanto de dinheiro a gente vai ganhar em relação a isso. Não é essa aqui a tese, né? A tese é de trazer mais pessoas, né? E aí, pô, se você tem a disponibilidade de fazer uma conta pro seu filho, ensinar para ele o quão é importante ele gastar menos do que ele recebe, ter uma renda, fazer investimentos, né? Acompanhar os investimentos, entender o que está por trás disso, né? Carteiras de imóveis, carteira de empresas, enfim... Se começar isso do berço, pô, com certeza você vai dar uma outra dinâmica na educação financeira dele no longuíssimo prazo, né? Então, acho que isso foi nossa principal intenção de colocar essa disponibilidade do Trix Kids. E a gente tem muita coisa ainda para fazer no Trix. Acho que é um desenvolvimento contínuo, mas já está um produto bem interessante. Boa. Eu queria puxar um pouquinho a parte depois do Kids, depois do aplicativo, voltar um pouco para a parte técnica. A gente tem um público muito grande aqui, especialista em investimentos. Então, de várias instituições, várias casas. E quando a gente foca para a formação desse público, a gente olha muito para uma análise de cenário econômico, interpretação de cenário econômico, montagem de portfólio em geral, que é o que eles vão ter no processo seletivo de várias casas, vários bancos. E a gente traz pouco para eles a questão do fundo imobiliário e é uma baita oportunidade para colocar na carteira do cliente. Então, eu queria que você trouxesse algumas coisas em relação a termos técnicos, até abaixo um pouquinho, Lucão, para chegar na parte do fundo em si, das características, para como que esse profissional ele pode analisar de fato o fundo, se está caro, se não está caro, se está com ágio, se está com deságio, o que é isso, se eu olho só vacância, porque o que eu vejo as pessoas que estão iniciando nesse mercado de FIIs é olhar dividend yield e vacância. Então, o que mais que ele pode olhar? PVP, se faz sentido, se não faz, como que funciona? Legal. Bom, acho que a gente pode separar a conversa aqui em duas, né? Primeiro, assim, fundo de papel, fundo que investe em outros produtos listados, que tem uma determinada liquidez e não diretamente em imóvel, né? Como fundos CRIs, fundo de fundos, agora a gente tem até os hedge funds que compram ações de empresas imobiliárias também. Olhar o PVP é uma boa métrica, né? Porque, em tese, aquele preço
que está lá, ele já está arbitrado pelo mercado, porque ele é marcado ao mercado. Então, se um fundo de fundos tem um outro fundo e a cotação dele que vale para a marcação do PVP, então isso tende a te dar uma boa métrica para você entender se o fundo está descontado ou não. Né? Hoje, por exemplo, é um momento que, se for olhar os fundos de fundos na bolsa, estão completamente largados, todos com PVP ali na casa 0,8, 0,85, o que é assim, um contrassenso, porque além deles estarem no 0,85 PVP, eles estão marcados a mercado. O fundo que está por trás também está com PVP descontado. Então você tem um duplo desconto aí, que muitas das vezes você está comprando 20%, 30% abaixo do que esse imóvel deveria valer. Né? É lógico, o mercado financeiro, existem momentos de esquizofrenia, né? Ou muito otimismo ou muito pessimismo. A gente está justamente no momento de muito pessimismo, vende a qualquer preço, só que é nessa hora, né, que você consegue encontrar as melhores oportunidades. Então a gente entende que isso funciona bem, principalmente para fundo de papel. Né? É lógico, fundo de papel, acho que um dos grandes critérios de análise tem que ser também a gestão. Porque ao mesmo tempo que você tem lá, você olha um desconto, PVP, parece fazer sentido, dividend yield está bom, etc. Só que fundo de papel é muito a cabeça do gestor. É menos fundo imobiliário de tijolo. Porque no tijolo demora para você fazer alterações. Né? Você vai fazer uma venda. Certo. A gente fez uma venda de 8 imóveis do fundo aqui, que a gente anunciou em fevereiro, a gente ainda não concluiu. Né? Vendemos 6 recentemente, faltam 2 ainda. Estamos lá na burocracia de diligência, de negociação de minutas, etc. É muito difícil mudar a estratégia de um dia para a noite. No fundo de papel, não. O cara pode começar o mês com uma carteira lá de fundos e terminar o mês com uma carteira completamente diferente. Apertou o botão, vendeu. Exatamente. Você se respaldou no PVP inicial e ele pode ter vendido tudo a valor de mercado com um desconto mesmo e assim... Não é só isso, você precisa entender a cabeça do gestor, né? É muito a cabeça do gestor para fundo de papel. Para fundo de tijolo, aí a gente já precisa ir mais no lastro do que é o fundo imobiliário. A gestão também importa, sem dúvida, mas assim, você precisa olhar a localização dos imóveis, a qualidade dos imóveis, a qualidade dos inquilinos, as características dos contratos de locação, se o fundo está bem estruturado, né? Se ele tem uma dinâmica de fazer boas emissões, se o regulamento é bem estruturado, se dá liberdade para o gestor implementar a estratégia ou não. Enfim, acho que a partir daí você consegue ter métricas do que é bom ou não. E aí você vai olhar muito também no relativo, né? Então, vou olhar aqui um fundo de logística. A gente coloca aqui no nosso relatório, né? Olha lá, qual que é o valor patrimonial por metro quadrado dos nossos imóveis de varejo. R$ 4.908 o metro quadrado. Isso é caro ou é barato? Sim. Depende. Depende da análise. Exatamente. Você tem que comparar, quanto que custa construir? A gente sabe, porque a gente está construindo loja agora, né? E hoje, por exemplo, para construir uma loja nova, num grande centro, num terreno bem localizado, etc., vai custar ali entre R$ 5.500 a R$ 6.000 o metro quadrado. Nosso portfólio está marcado na cota patrimonial a R$ 4.900. Então, em tese, está abaixo do custo de reposição. Com fundo de logística, é exatamente a mesma tese. Então, você vai ter que olhar lá. Tem um fundo lá que está marcado, os imóveis, né? A valor patrimonial, na média, R$ 3.200 metro quadrado, R$ 3.000 metro quadrado. Isso é caro, é barato. Deixa eu ver o fundo do lado aqui. Lógico, precisa ser imóveis comparáveis, né? Não vai pegar um imóvel que está muito bem localizado aqui perto de São Paulo e comparar com um imóvel que está no interior do Nordeste. Mas... você consegue ter essas métricas de comparação e é isso que o analista, né, quem está analisando, o investidor, deveria se ater, né? Hoje, a gente vê muitas oportunidades, né? Tanto nos fundos de papéis que estão lá, como eu disse, largados, até os fundos de CRI, né, que historicamente rodam mais próximo do valor patrimonial, estão com grandes descontos. E os fundos de tijolo, mais do que ter desconto no patrimonial, que aí eu já acho uma métrica ruim para analisar fundo de tijolo, eles estão abaixo do custo do que é o custo de reposição. Então, a gente tem muito fundo de laje, por exemplo, que sofreu muito na pandemia e foi um dos poucos setores que ainda não voltou, né? Nos fundos imobiliários em si, que o custo médio ali do portfólio está R$10.000, R$11.000 o metro quadrado, e hoje para você construir o mesmo
imóvel, você nem vai ter disponibilidade de terreno, mas suponha que se você tivesse, você vai construir o mesmo imóvel, vai te custar 20 mil, 25 mil reais o metro quadrado. Então, assim, é um absurdo. Só que, mesmo assim... É a racionalidade. Né, é a racionalidade de momento. Só que, o que é a nossa visão lá, e pelo histórico da TX, né? Pelo histórico do mercado financeiro em si, uma hora o preço de mercado converge para o valor do imóvel, né? Às vezes até passa, e aí são momentos de euforia, como a gente teve em 2019, começo de 2020. Bons tempos, saudades. Bons tempos, verdade. Mas desde então a gente vem passando por momentos em que a gente tem essas crises no Brasil aqui principalmente, com alta de juros, né? Selic muito alta. Sim. Mas isso gera muita oportunidade. A gente tem visto muita coisa barata realmente nos fundos estados. E aí o investidor que precisa enxergar isso, né? Que são nesses momentos que eu deveria estar mais preocupado em comprar. A gente faz uma relação aqui com os fundos imobiliários que é o seguinte, você mora, sei lá, aqui no bairro do Paraíso. Aí tem um imóvel novo sendo lançado ali na planta, 20 mil reais o metro quadrado, né? É um imóvel de alto padrão e tal. Você vai lá, olha, se apaixona pelo imóvel, 20 mil reais o metro quadrado... sei lá, 100, 200 metros quadrados, você vai ver, é um cheque de 2 a 4 milhões de reais. Tem esse dinheiro? Não tenho. Que triste. Aí, passou 3 meses, o imóvel, você vai lá de novo, aí o corretor te pega, tá passando a calçada, o corretor te pega na porta, estamos aqui com uma promoção, agora não é mais 20 mil, é 10 mil reais o metro quadrado, você não quer? Você ficaria feliz, né? Mas por que as pessoas não usam essa mesma lógica para o fundo imobiliário ou para ativos de maneira geral, né? O fundo imobiliário está te pagando renda do mesmo jeito, não teve nenhum problema com o inquilino, pelo contrário, os aluguéis estão se valorizando por inflação, mas aí, por conta de uma questão de mercado, ruído político, fiscal, etc., a cota caiu 10, 20%, você fica triste. Ao invés de você ficar feliz, você pode comprar aquele mesmo portfólio por um valor mais barato, né? Com desconto. Né? Então, acho que falta um pouquinho dessa lógica para as pessoas. Essa lógica que a gente tem em imóveis e tem para outros bens, para carro, para roupa e etc., para bens de consumo, mas não tem para os investimentos. Para o investidor, né? Mas para o investidor não, mais palpável para as pessoas. Para a pessoa física mesmo, né? Sim. Não, e com certeza. Até aproveitando esse gancho aí essa questão um pouco mais técnica do fundo e juros e Selic, etc., que você comentou. Realmente a gente teve um período de muita euforia ali, né? No final de 2019, comecinho de 20, né? Então tinha cota de fundo imobiliário de dívida que você comentou, de papel, negociando a 1,5, 1,6. E assim, realmente o tombo foi grande, né? Porque depois quando veio realmente, além da crise, né, do Covid, a gente teve também a alta de juros, né? Logo passando ali, né? Toda aquela questão da pandemia, tudo. E hoje a gente está vivendo, né, esse cenário, hoje, falando do Brasil principalmente, né? Aqui local, em que o Banco Central está se vendo ali no momento de ter que subir o juros de novo. Então ele estava entrando num ciclo de queda, quando começou o ciclo de queda falava assim Selic a 8, 8,5, alguns otimistas demais falavam em 7,5, e já reverteu o cenário e agora está falando aí realmente de uma Selic de 11, 11,5 aí para o final do ano, começo de 25. E quando a gente olha principalmente para a curva longa, que é onde os fundos imobiliários eles são precificados ali no mercado secundário, né? A gente vê esses descontos que você comentou. Então, você pega fundos de fundos ou fundos de papel ali com 15%, 20% de desconto. Porém, né, a boa notícia é que o TXRF11, né, realmente ele é um fundo que não está com esse desconto todo, né? Você explicaria isso devido à diversificação, né, que hoje é um fundo muito positivamente ali diversificado, olhando por esse ponto de vista, ou pelos contratos atípicos que seguram ali realmente aquela renda por um longo prazo, ou seria algo diferente que às vezes o investidor pessoa física não consegue enxergar? O que você explicaria dessa forma? Eu acho que assim, o TXF11 ele tem uma característica de muita resiliência. Né? É um fundo, como eu disse, nasceu um pouquinho antes da pandemia, né? A gente listou o fundo em janeiro de 20. Teve alguns meses de respiro ali, logo depois começou o tiro, porrada e bomba. Nesse período a gente teve pandemia, guerra, eleições, aumento da taxa Selic, problemas fiscais, enfim. Então foram períodos muito desafiadores, né, nesses últimos 5 anos. E mesmo assim o fundo saiu do IPO de 190 milhões para ter hoje 2 bi 100, né, de valor de mercado, mais de 180 mil investidores. Numa carteira bastante diversificada. Por que disso, né? Por que ganhou tanta atração
no mercado secundário? A gente acredita que é muito pelo perfil do fundo. Então, um fundo que tem contratos atípicos, né? Majoritariamente, como você mesmo disse, mais de 93% das receitas vem de contratos atípicos, em que a multa é o saldo remanescente. Um prazo médio contratual de 15 anos. Então, a gente tem imóvel lá que está alocado num contrato de 10, 15, 20, até 40 anos. Isso traz uma segurança adicional. Traz uma segurança adicional. E com grandes empresas, né? Se você olhar lá o nosso portfólio de empresas, então Açaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Carrefour, Obra Max, Leroy Merlin, Hospital Albert Einstein, Decathlon, Cobasi, Bluefit Academias, enfim, todos os inquilinos que você olhar lá, você vai ver que são inquilinos de excelente qualidade, né? Não estamos falando de empresas pequenas, que você vai ter algum tipo de dor de cabeça, enfim. Então, acho que isso traz muita resiliência. E o setor de atuação do fundo, né? Esse setor de consumo essencial, muita gente, a gente fala, o TX tem muito imóvel de varejo, a pessoa, né, torce o nariz pelo e-commerce, enfim. A gente tem visto aí, né, as lojas de eletrodomésticos, principalmente, etc., sofrendo muito com e-commerce. Mas não é o caso, não é o nosso caso, né? As pessoas vão continuar indo no supermercado. Você não quer comprar no Rappi um pé de alface, uma fruta, e ela chega toda amassada, demora para chegar, enfim, você quer comprar lá no mercado, escolher, olhar para a fruta que você vai comprar, olhar para o pé de alface se não está queimado, né? Que muito provavelmente o seu entregador não vai ter esse cuidado. Então, a gente entende que esses imóveis vão continuar existindo, é um setor resiliente. No meio da pandemia, por exemplo, o TXF11 foi um dos poucos fundos que não teve decréscimo de rendimento, né? Porque os nossos imóveis não fecharam. Diferentemente de shopping, das lajes, às vezes até alguns galpões fecharam. Cara, o inquilino parou de pagar, porque ele não estava tendo receita, né? No nosso caso, não. Pelo contrário, né? Foram setores que foram favorecidos. As pessoas iam mais no mercado, porque era o único lugar que estava aberto. Exatamente. Você ia passear no mercado para sair um pouco de casa, né? É isso mesmo. A loja de material de construção, por exemplo, Leroy Merlin, Obra Max, que a gente tem como inquilino, já tivemos Sodimac. Pô, nessa época cresceram 15%, 20% de faturamento. Nossa. Quem não lembra, né? Você ficava lá na pandemia fazendo call, cara, o barulho de obra atrás era... todo mundo estava fazendo algum tipo de obra no apartamento, no escritório. É verdade. Então, são segmentos muito resilientes, né? Agora a gente trouxe um hospital, que, pô, nem preciso falar o quão resiliente é, né? E mais do que isso, um hospital, o Albert Einstein, né? Então, outro padrão, né, em relação a hospitais. Então, acho que isso traz muita segurança. E, além disso, a gente vem conseguindo, junto com essa resiliência, entregar uma gestão ativa que destrava valor para o nosso investidor e distribui um lucro a mais. Então, se você olhar o histórico de dividendos do TXF11, de 2020 para cá, todos os anos a gente fez um crescimento de distribuição ano a ano acima da inflação. Pô, e como que a gente conseguiu isso, né? Ter um retorno acima da inflação, né? De dividendos, de crescimento, tendo um portfólio tão resiliente. Em tese, né? Quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Nosso fundo deveria ser um dos fundos que tem um dos menores retornos. Sim, e não é. Né? A gente está distribuindo hoje de forma recorrente em torno de 10,5%, 11% de dividend yield livre de imposto de renda, sem contar os ganhos de capitais. Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso com uma gestão ativa. Então, a gente compra imóveis, compra muitos imóveis e vai vendendo esporadicamente alguns imóveis com lucro, que a gente destrava. Esse lucro é distribuído também na forma de dividendo, então é também isento de imposto de renda. E aí a gente vai conseguindo ter um crescimento adicional no nosso lucro com a implementação dessa gestão ativa. Então, acho que tudo isso, somado, faz com que o TXF11 fique bem posicionado e não sofra tanto em momentos de crise. A gente também não é aquele fundo que vai porrar, né, no momento que está todo mundo eufórico, mas é um fundo que vai ter consistência. E acho que para investidor de fundo imobiliário, fundo imobiliário é renda variável, só que ele é um passo antes das ações, né? Ele tem bem menos volatilidade do que as ações. Então, tem um investidor, pessoa física, um pouco mais conservador. E que gosta de previsibilidade de renda, que gosta de saber que, o cara investiu 100, daqui 2 meses, 3 meses, a cota dele não vai estar 50, né?
E o fundo imobiliário acho que traz isso e a gente, né, preserva muito essa resiliência do TXF11 justamente para alcançar, né, os desejos dos nossos investidores. Oh, que legal, que legal. Baita explicação. Se você não deixou o seu like, agora é a hora. Pelo amor de Deus, se você não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, ainda não pesquisou o YouTube da TRX, agora é a hora também, tá? Gabriel, ficou na minha cabeça aqui, a gente conversou um pouco antes sobre, e aí quando você trouxe, cara, analisar também o imóvel, analisar o local, a pessoa que está em casa, ela não consegue parar para ver o amigo às vezes, ela não tem tempo para visitar, ainda mais em 11 cidades. Vocês têm toda uma equipe, coisas que o investidor não vê, né? O backstage ali, o background que o investidor não vê para analisar os imóveis, e isso é constante? Constante, constante. A gente precisa estar próximo dos nossos imóveis, né? A gente é pago pelos nossos clientes e investidores para cuidar do patrimônio dele, e o patrimônio dele está investido em imóveis. Então, a gente tem uma equipe lá do que a gente chama de gestão de portfólio, que são 4 pessoas, a gente chama eles de turistas lá na TX, porque a gente tem 53 imóveis hoje no fundo, espalhados em 11 estados no Brasil. Nossa, São mal param lá. exatamente, são 40 cidades, né? Então, tem bastante coisa aqui em São Paulo, que é mais fácil, mas, cara, a gente tem no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, tem imóveis espalhados no Brasil inteiro. Então, a gente... essas pessoas visitam os imóveis, a gente tem uma rotina lá de pelo menos a cada 6 meses a gente passar em um dos nossos imóveis, e aí a visita é uma visita técnica de engenharia mesmo, a pessoa visita a loja em si, né, mas vai lá dentro também, na parte que o cliente não está vendo, né, mas que é o back-office da loja, vamos dizer assim, no estoque, no administrativo, ver se o imóvel está sendo bem cuidado, se não tem nenhuma trinca, se não tem uma pintura para ser feita, se as manutenções, né, de telhado, enfim, estão em dias. E aí a gente monta relatórios, manda para o inquilino, ó, visitamos, tem esse ponto que precisam ser tratados, etc. Isso aqui não está sendo feito e deveria estar sendo feito. Então, isso faz parte. Além disso, dá uma dinâmica também para a gente, né, que é do time de gestão, que a gente conversa muito com o time de portfólio. Pô, e aí, a loja tava cheia? Como é que tá a performance? Falou com o gerente da loja? Isso traz uma percepção pra gente que a gente da Faria Lima não consegue ter, né? Só fazendo a gestão do investimento e do financeiro. Então, pô, quando chega lá um interessado no imóvel pra gente, na hora eu vou falar com o time de portfólio. Como é que você vê essa loja? Essa loja tem futuro, tá bem localizada? Como é que é o entorno? Como é que é o bairro? Né? O estacionamento estava cheio, o gerente falou que estava performando bem, porque aí a gente consegue tirar insumos, pô, talvez eu queira vender essa loja, porque a loja não está indo tão bem assim, ou não, o contrário, pô, essa loja está num bairro que está bombando, estão subindo um monte de prédio lá, esse terreno vai se valorizar muito, preciso... Então esses insights, cara, a gente só consegue quando a gente está na rua, quando a gente está visitando, quando a gente está conversando com o nosso inquilino, então a gente tem um time lá dedicado a isso. Como eu disse, os turistas, né? Eles têm muitas milhas. Verdade, tá acumulando bastante pra viajar. Imagina. Mas tem o pênalti de estarem viajando o tempo todo, né? Não param do escritório, não param em casa, mas assim, a gente precisa ter isso, tá no nosso DNA. Pô, legal. Conversa boa, Oswaldão? Para Maravilhosa. fechar, quer trazer uma pergunta, uma outra percepção pra galera? Acho que palavra final aqui, realmente, se você não investe em fundo imobiliário com todas essas ferramentas que a gente apresentou e trouxemos realmente, toda essa didática, né, que o Gabriel trouxe aqui de uma forma excelente, né, realmente do TXRF11, que é um baita fundo aí, eu acho que agora é o momento da pessoa começar a pensar e também levar para os clientes cada vez mais essa diversificação, que é muito importante aí para a carteira. E pensando também em toda essa educação financeira, eu acho que estão fazendo um belo trabalho aí também com o Trix, né, que é o aplicativo. Então, acho que só parabenizar aqui pela gestão e realmente agradecer aqui por ter participado do podcast com a gente. Boa, Gabrielzão, a gente agradece muito o seu tempo e queria que você divulgasse aqui se é LinkedIn, Instagram, onde que o pessoal consegue encontrar você, a TRX, para que possam tirar algumas outras dúvidas também. Legal, obrigado pelo espaço, como eu disse, pra gente muito importante, né, poder conversar diretamente, tirar dúvidas, contar um pouquinho da nossa história e o que a gente pensa de mercado, dos nossos produtos. Para encontrar a TRX, pode encontrar no Instagram, né, TRX Investimentos, no LinkedIn também, TRX Investimentos,
No YouTube a gente tem um canal lá que a gente faz webcasts mensais. A gente disponibiliza também alguns vídeos de obras dos nossos imóveis que a gente está fazendo. Enfim, tem alguns conteúdos lá no site da TRX também. É só pesquisar lá no YouTube TRX Investimentos. E além disso a gente tem também, né, o site de relação com o investidor do TRX F11. Que, né, ali você consegue clicar ali, conversar com a gente, né, mandar uma mensagem, fazer perguntas para o nosso time de RI. A gente, como eu disse, é muito ativo, muito responsivo faz parte, né, essa preocupação que a gente tem em conversar com o nosso investidor, passar uma ideia clara para ele. E tem o site da TRX também, trx.com.br. Enfim, a gente tem vários canais aí. Quem quiser continuar a conversa, só mandar uma mensagem pra gente. E mais uma vez, obrigado pelo espaço. A gente que agradece. Obrigado você que acompanhou também. Já deixa o seu like aqui. Acione a TRX em todos os canais que nós colocamos aqui. E eu vejo você no próximo episódio. Valeu!